Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém. Que alegria nessa noite reservarmos esse tempo de culto, de adoração. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Nós queremos nessa noite continuar sentindo essa presença, continuar nesse ato de culto. E eu quero convidar você, como já está ali exposto, que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 62, e nós faremos a leitura de 12 versículos. Isaías capítulo 62, e nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 12. Você pode permanecer sentado mesmo, mas, como eu sempre falo, é importante você entender a relevância, a importância dessa palavra para os nossos corações. Eu quero te pedir um favor, uma gentileza, se possível, após a leitura do texto, se você tiver condições, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós temos uma caminhada aqui de 12 versículos. É um texto do Antigo Testamento que aponta para a igreja do Senhor, e nós precisamos analisar esses 12 versículos juntos. E é importante que você tenha uma expectativa no seu coração para que você entenda aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. Estarei lendo Isaías 62, a partir do versículo 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem tua terra te denominará jamais desolada, mas chamar-te-á de minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia de ti, e da tua terra se desposará. Verso 5: porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais te calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Versículo 7: nem deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita, e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-as das pedras, alvorai bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a tua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada, procurada, cidade não deserta. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, te rendemos graças, porque só tu és Deus, não há Deus igual ao Senhor. Tu és o único Deus.
Nos reunimos, ó Deus, nessa noite para cultuar e bendizer o Teu nome. Já temos feito isso através dos louvores, das orações, das nossas vidas, das entregas dos dízimos, das ofertas. E agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que não volta vazia, Tua palavra, ó Deus, que tem como propósito falar aos nossos corações. Por isso, nessa noite, que não seja diferente, que através da ação do Teu Espírito Santo, os nossos corações recebam a Tua palavra, e que possamos entendê-la, compreendê-la, que Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra nos nossos corações, e a nossa mente não venha se desviar, que o nosso coração, os nossos olhos estejam, ó Deus, atentos, desejosos de receber algo do Senhor. Faz isso, ó Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto que aparentemente é um texto um pouco complexo. Nós estamos reunidos aqui para analisar nesse momento esse capítulo 62 de Isaías, que relata o profundo amor de Jesus por sua igreja. E talvez você pense, mas nós não lemos aqui sobre Jesus, falamos algumas coisas sobre Deus, mas esse texto de Isaías, de Isaías 62, ele apresenta uma visão poética e apresenta também uma visão profética. O pano de fundo do capítulo 62 de Isaías dá conta da grande esperança do povo de Deus, que é o Israel, e o profeta inspirado por Deus, ele traz essa palavra proclamando a restauração de Israel. Nesse contexto histórico, Israel está no cativeiro babilônico. Então o povo está longe da sua terra, está talvez pensando que Deus o havia abandonado, estava pensando que as promessas de Deus haviam cessado sobre a sua vida, porque é exatamente assim que acontece muitas das vezes com a nossa vida. Quando vem uma dificuldade, ainda que essa dificuldade tenha sido gerada, provocada pela nossa desobediência, ainda que tenha sido gerada, provocada, porque não temos ouvido a voz do Senhor, mas quando dói na gente, quando a situação é na nossa vida, e nos vemos em situações difíceis, como talvez tantos aqui estão nessa noite, situações difíceis, nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa fé e a gente se pergunta: o que está errado? O que eu fiz de errado? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus não me ouve? Será que as minhas orações não chegam até o Senhor? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que Deus está de mal comigo? Por que as coisas não se resolvem? Por que as coisas não fluem? Por que as coisas não mudam? Muitas das vezes questionamos isso. Muitas das vezes nós nem verbalizamos, mas é um sentimento que às vezes vem no nosso coração. Então o povo estava no exílio babilônico, sem esperança. E Deus está trazendo uma palavra através do profeta, uma palavra de esperança, uma palavra de retorno, uma palavra de restauração. Deus está falando para Jerusalém que Deus não esqueceu, que Deus não abandonou o seu povo, que Deus não cessou de olhar para a aflição do povo, e que mais, Deus vai fazer algo. Você crê nisso, queridos? Que Deus sempre faz algo. Nosso Deus, Ele não está morto, Ele não está inerte, inoperante, não. Ele pode todas as coisas. Então, à medida que exploramos esses capítulos, nós vamos ver, porque a Bíblia toda aponta para Jesus, nós vamos ver a situação desse povo aqui, nós vamos comparar isso à situação da igreja. Esse texto aponta também para o que Jesus fez pela sua igreja. Então, à medida que nós vamos avançando nesses versículos, nós vamos ver como o amor de Jesus se manifesta, como Jesus tem um cuidado por sua igreja. Mas muito mais que isso, esse texto deve também nos despertar
despertar a nossa resposta a isso. Não apenas entendermos o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus fará, mas também entendermos qual é a nossa postura, qual é a nossa reação diante daquilo que o Senhor está realizando. Porque nós não somos apenas espectadores, nós somos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Nós somos participantes do reino de Deus. A igreja foi alcançada, foi resgatada por Jesus e ela tem uma missão. Então, quando eu falo aqui o amor de Jesus por sua igreja, é o amor de Jesus por você. Porque a igreja não são essas paredes, esse ladrilho, essas luzes. A igreja somos nós. Aqui é um templo físico, porque o templo do Espírito Santo também somos nós. Então, juntos nós somos igreja. E nós vamos, à luz desse texto, nós vamos perceber, nós vamos entender o amor que Jesus manifesta pela igreja. E nós vamos também refletir sobre a nossa resposta a esse amor. Tá bem? Vamos então no primeiro tópico, o amor de Deus pelo seu povo. Está no versículo 1. E eu vou voltar ao texto que diz assim: por amor a Sião, não me calarei, e por amor a Jerusalém, não descansarei, até que dela saia como a luz a sua justiça, e a sua salvação como uma tocha de fogo. Olha o que Deus está dizendo. A menção aqui, Sião, simboliza o que? Jerusalém, que simboliza o que? O povo de Deus, que simboliza para nós hoje a igreja. Você está entendendo? Nós somos o Jerusalém do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. E o que Deus está dizendo, olha que amor é esse. Esse versículo que nós encontramos, a determinação de Deus em não desistir de nós. Nós encontramos na Bíblia, isso me emociona, um Deus determinado em nos amar. Um Deus determinado em nos restaurar. Um Deus determinado, ainda quando pecamos, ainda quando as nossas forças se esvaem, ainda quando muitas das vezes viramos as costas para Deus, esse Deus está determinado a nos amar. Não é nada que você faça para que Deus te ame menos. Os seus pecados não deixam Deus escandalizado. As suas virtudes não deixam Deus surpreso. Ele te conhece. Ele é um Deus misericordioso. E Ele está dizendo aqui que nós podemos, sem ferir o texto, dizer: por amor da igreja, não me calarei. O texto está dizendo que Deus não vai descansar até que dela saia com a luz a sua justiça e a salvação. A justiça e a salvação são apresentadas aqui como luz e tocha acesa, indicando a esperança e a revelação de Deus, que Deus deseja trazer para a sua igreja. Deus não desiste de você. Quantas vezes nós desistimos de nós mesmos? Eu costumo dizer: você quer se decepcionar? Olhe para os outros. Facilmente você vai se decepcionar. Você quer se desanimar, ficar abatido? Muitas das vezes basta você olhar para você mesmo, para os seus altos e baixos, para os seus erros e acertos, para as suas dificuldades, para as suas tentativas frustradas, para os seus planos não concretizados. Muitas das vezes, quando olhamos para a nossa vida, para as nossas dores, para tudo que estamos passando, vivenciando, a gente acaba se desanimando. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós temos aqui uma palavra dizendo: por amor a Sião, não me calarei, por amor a Jerusalém, não descansarei. Deus não vai descansar até produzir algo maravilhoso na nossa vida. Então essa primeira aplicação é: não desista, meu irmão, porque Deus não desistiu de você. A despeito do que você está vivendo ou passando,
Eu não sei o que a vida está fazendo com você. Eu não conheço a fundo o seu contexto. Mas nós vemos aqui a promessa de Deus que não nos abandona. Nós vemos Jesus que nos amou, que morreu pela igreja. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É um Deus que deixa as 99 e vai buscar a que está desgarrada. É um Deus que olhou através de Jesus para a humanidade, a viu perdida, afastada, mas o amor do Senhor fez com que Jesus viesse para nos resgatar. O Senhor não desistiu, então não desista. A aplicação para a nossa vida, assim como Deus não se cala, e isso é importante também porque nós somos a igreja, assim como Deus não se cala, assim como Deus não desiste, nós também, como igreja agora, não podemos nos calar. Nós também, como igreja, não devemos desistir. Nós também, como igreja, devemos estar anunciando. Aqui o texto está dizendo, até que saia a luz da salvação. O mundo precisa ver essa força em nós. O mundo precisa ver o agir do Espírito Santo na nossa vida. O mundo precisa ver uma igreja que proclama as verdades do Senhor. Nós somos renovados pelo Senhor. Somos alcançados por sua graça. Somos levantados por Ele. Deus nos coloca de pé. Através de Jesus, Ele muda a nossa realidade espiritual. Estávamos num lamaçal de pecado, destituído da graça de Deus, mas Deus nos trouxe, o amor de Jesus nos alcança, Ele não desistiu de nós. A nossa resposta agora: eu vou proclamar esse Senhor, que me alcançou, que me curou, que me sustenta, que mudou a minha vida, que mudou a minha realidade, que não desistiu de mim, quando tudo parecia perdido, mas a sua graça me alcançou, o seu amor me alcançou, a sua justiça me alcançou. E hoje eu posso proclamar, hoje eu posso falar, não de alguém que eu ouvi, mas de alguém que eu sinto na minha vida, de alguém que eu tive experiência, de alguém que eu sei como funciona, porque aconteceu comigo. Amém. Então nós precisamos, Jesus nos ama, Ele não desiste de nós. Então o amor de Deus, o amor de Jesus, queridos, nos motiva a agir. Eu não sei você, mas quando eu olho para mim e me desanimo, e eu olho para o Senhor, isso me dá tanta coragem. Isso aquece o meu coração. Isso vibra dentro de mim. Porque o Senhor, o que Ele fez, me anima, me impulsiona, me motiva a agir. Porque Ele não descansou, Ele não cessou. E nós também não podemos cessar, parar. Mas o amor de Jesus continua sendo explícito nesse texto poético e profético, no versículo 2, que Ele nos dá uma nova identidade. Olha que coisa maravilhosa. E as nações, olha que maravilhoso isso, verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um novo nome, que a boca do Senhor nominará. Aleluia! A última palavra na nossa vida vem do Senhor. Entenda o contexto: um povo exilado. Os babilônicos levaram o povo sem terra, sem a sua pátria, a sua terra natal, impossibilitado de cultuar a Deus no templo. Quem olhava, via o quê? Um povo derrotado. Ali o povo de Deus, olha aí o povo, olha o Israel de Deus. Vamos contextualizar, olha aí o crente, olha a luta, olha a dificuldade, olha o que ele está vivendo em casa, olha o que ele está passando. Está lá o povo exilado, mas Deus vai dizer aqui que as nações, que esse povo que aparentemente está acabado, esse povo que aparentemente está morto, esse povo que aparentemente é inexpressível, ninguém dá nada por ele, Deus vai levantar. Deus é especialista em levantar. Deus é especialista em restaurar. Deus é especialista em transformar algo que tinha tudo para dar errado e transformar numa bênção. Amém. O primeiro milagre
milagre de Jesus, ele pega algo sem gosto, sem cor e sem cheiro, água, e transforma em algo com gosto, com cor e com cheiro, vinho. Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Ele quebra as moléculas. Uma palavra dele muda tudo. Então Deus tem uma promessa agora de dar uma identidade, que aquele povo estava sem identidade. E a identidade tem a ver o quê? Com o que somos. E Deus está dizendo: as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Aqui o profeta revela que aquele povo, que é também a igreja, não só será vista pelas nações, mas também terá uma nova identidade. Quando o Senhor nos levanta, quando o Senhor restaura, aqui vai dizer um novo nome, um símbolo que é de renovação e transformação, que refere o que é? O que? A nova aliança com Cristo. Quando Deus entra, age e muda, Ele faz tudo novo. E aqui é interessante que vai dizer: serás chamado por um novo nome, que a boca do Senhor nominará. Não é o que os outros dizem sobre você, porque as pessoas às vezes nos adjetivas de um monte de coisa, e às vezes nós absorvemos essas vozes, como foi colocado aqui hoje, muito bem na ministração. Vozes da nossa mente, que você não pode, que você não desiste, tem que desistir, tantas outras coisas. Que você não é digno, que você não merece, que você não pode. Mas não é o que os outros falam disso, é o que Deus diz sobre isso. E se Ele quer, Ele fará. Aqui não é um nome que seria aditivo, que as pessoas estavam colocando, talvez derrotado, perdido, nação sem Deus. O que ia acontecer aqui é um nome que vai vir da boca de Deus. Então o novo nome é o que? É uma transformação, é uma nova identidade. Qual é a aplicação prática disso para a nossa vida? 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que em Cristo nós somos o que? Novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo nos dá um recomeço. Cristo ressignifica a nossa vida, ressignifica a nossa história. Não importa o que enfrentamos, o que passamos, as feridas que o mundo nos fez, Jesus muda isso. E em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós podemos viver em novidade de vida. Então nós precisamos viver de acordo com essa nova identidade, refletindo a glória de Deus em nossas vidas. Porque aqui está dizendo: todos os reis verão a tua glória. Aí é a responsabilidade para a igreja. Os reis desse mundo, as pessoas desse mundo, estão vendo o que em mim? Estão vendo o que em você? O apóstolo Paulo vai dizer que nós deveríamos exalar o bom perfume de quem? De Cristo. Já abraçou alguém cheiroso? Sim ou não? Sim. Quando o perfume é bom, você abraça alguém, aquele cheirinho fica bem em você, já viu isso? Você abraça, se sente aquele cheiro fica em você. Para exalar o perfume de Cristo, isso mostra o que? Proximidade. Você vai exalar, não é o tema da nossa mensagem, mas só aqui um ponto também importante. Para você exalar o perfume de Cristo, você precisa estar próximo de Cristo. Você está próximo de quê? Porque você vai exalar aquilo que você está próximo. Se a sua comunhão é com o mundo, se a sua comunhão é com as coisas que não agradam a Deus, é isso que você está exalando. Agora, se você está em Cristo, se você está próximo de Cristo, se você está em comunhão com Cristo, vai acontecer isso. Os reis verão a tua glória. A Bíblia diz, quando Jesus diz: olha, nós
vocês são, está ali o contexto de sal da terra, luz no mundo, e Jesus diz, vocês são luzeiros desse mundo. A glória de Deus ser manifestada na nossa vida não é, ou não deve ser, para a nossa soberba. Não deve ser para o nosso ego. Mas deve ser o sinal de que Deus está agindo em mim, está agindo em você, mas está agindo também através de você. E a nossa responsabilidade como igreja é expressar isso através da nossa vida. Que as pessoas vejam essa glória refletindo em nossas vidas. Que possamos não só lembrar, mas que possamos entender que nós somos embaixadores de Jesus. Você sabe o que é um embaixador? Você sabe se, por exemplo, tem no Brasil um embaixador de Israel, nos Estados Unidos, esse embaixador é o quê? Aquela pessoa, aquele homem é o representante daquela nação. Então, o embaixador de Israel no Brasil, ele é um homem que está representando a nação de Israel no Brasil. A Bíblia diz que nós somos o que? Embaixadores de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que nós, a igreja, representamos Jesus aqui na terra. Isso me alegra, mas isso me dá medo. Eu e você representamos Jesus. Mas será que temos falado o que Jesus falaria? Será que estamos conectados com o reino de Deus? Será que estamos transmitindo com a nossa vida e também com as palavras as verdades do reino? Porque Deus está trazendo uma promessa para o povo desse lado, que vai tirar, que vai restaurar, mas também que vai usar a vida deles. Então Deus também faz isso na nossa vida. Ele nos restaura, Ele nos levanta, mas Ele também usa a nossa vida. Então esse terceiro tópico traz isso, que possamos nos lembrar, entender que nós somos embaixadores de Cristo e que o nosso testemunho deve refletir essa nova realidade. Você está entendendo isso? Amém. Que a minha oração, que a sua oração seja: Senhor, que o Senhor fique evidenciado na minha vida. Que as pessoas vejam o Senhor em mim. Que as pessoas vejam o Senhor nas minhas atitudes. O mundo está cansado dessa mesmice. O mundo que se acha independente, livre, está escravizado. Se você olhar, está todo mundo fazendo as mesmas coisas. Está todo mundo indo para a mesma direção. Está todo mundo trazendo para si os mesmos princípios, valores e conceitos. A igreja foi chamada para andar na contramão do mundo e trazer a novidade que é Jesus, o nosso Salvador, aquele que transforma, que muda. Então nós somos esses embaixadores. Então as nações verão a tua justiça. Outro tópico, versículo 3, e eu acho isso maravilhoso: a promessa de proteção e cuidado. Deus é tão maravilhoso, queridos, que Ele está sempre cuidando. Hoje nós estudamos pela manhã, classe dos jovens e classe dos adultos, sobre a bondade de Deus. Um Deus que é bom, um Deus que o seu atributo é a bondade, um dos seus atributos. E olha aqui o versículo 3 de Isaías 62. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na palma do teu Deus. Vamos entender isso? A metáfora aqui, coroa e do diadema, indica o que? Importância e o valor que Deus atribuiu à sua igreja. Fala do cuidado aqui, está dizendo até na palma de Deus. Ele não apenas ama, Jesus não apenas ama a igreja, mas também Ele, além de nos amar,
Ele protege e Ele cuida. E eu quero que isso faça sentido para você, porque eu sinto o cuidado de Deus na minha vida. Você tem experimentado isso? Não precisa responder para mim. Você tem experimentado isso? O cuidado de Deus na sua vida. Deus, Jesus para você é um nome inalcançável, inatingível, ou é alguém que está próximo? A explicação desse versículo 3 é exatamente isso, a importância que Deus, que Jesus dá à sua igreja. Ele não apenas protege, mas Ele também cuida de nós, conferindo a nós dignidade e honra. Porque olha, voltando ao texto, que serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Uma coroa de glória na mão do Senhor. Algo que o Senhor se orgulha. Algo que o Senhor tem como importante. Algo que o Senhor tem como valioso. E nós precisamos entender isso. Como membros do corpo de Cristo, devemos entender o nosso valor diante de Deus. Não porque somos bons, não porque houve em nós alguma virtude que pudesse atrair o Senhor, mas Ele nos deu valor, Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Ele se associou a nós quando estávamos perdidos e quando ainda éramos inimigos de Deus. Olha, você que é comerciante ou em algum momento já teve uma sociedade, o que é uma sociedade? Cada parte entra com alguma coisa. Dividem o investimento, um entra com a experiência, o outro com o capital, enfim. Quando Deus, através de Jesus, fez uma aliança conosco, não tínhamos nada. Nada nos oferecer. Mas Ele assim ainda nos amou. E agora nós temos valor. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro. Somos frágeis. Somos comum. Porque barro é a matéria mais comum, não comum. Mas dentro de nós habita o quê? O tesouro. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra do Senhor. Nós vivemos o reino de Deus na nossa vida. Então isso, queridos, deve então aplicação aqui como membros do corpo de Cristo. Devemos entender o nosso valor diante de Deus. E isso nos convida a viver com segurança, com confiança, sabendo que somos preciosos para o Senhor. Mas isso também nos leva à seguinte atitude: valorizar o outro. Ai, Deus me ama, Deus me valoriza, Deus amou a igreja. E você tem amado a igreja? Você tem amado seus irmãos? Você tem valorizado seus irmãos? Você tem olhado para o seu irmão e entendido que nele também habita o Espírito Santo, e por mesmo ele sendo diferente de você em algumas coisas, o mesmo Deus que age na sua vida, age na vida dele? Nós precisamos entender, porque Deus olha e vê assim. Então devemos também valorizar uns aos outros. Vamos caminhar um pouco mais. Quarta consideração dentro do texto: o amor de Jesus por sua igreja. Deus fala agora de reconciliação. Versículo 4 vai dizer: nunca mais te chamarão de abandonado, nem a tua terra desolada, mas chamar-te-ão. Olha só, sua versão está assim também, querido. Chamar-te-ão de quê? Minha delícia. Meu prazer. Meu prazer está nela. E a tua terra é casada, porque o Senhor se agrada de ti, e da tua terra será desposada. Aqui é o amor de Deus. Deus renomeia a igreja que está abandonada. Eu acho lindo essa parte aqui que vai dizer: nunca mais te chamarão de abandonada,
abandonada, nem a tua terra desolada. Nunca mais. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que tem coisas que acontecem na nossa vida. Preste atenção nisso. Tem coisas que acontecem na nossa vida, mas isso não define quem você é. Você entende isso? Não é porque você sofreu uma derrota que você é um derrotado. Não é porque você em algum momento não vigiou e caiu que você agora é um ímpio. Não é porque aconteceu algo terrível na sua vida e que naquele momento foi terrível que agora para sempre você vai ser assim. O mundo age assim. Aquilo ali não tem mais jeito. Mas olha o que Deus está dizendo nesse texto: nunca mais te chamarão de abandonada, nem a tua terra desolada. O que Deus está dizendo? Daqui para frente eu vou cuidar de você. E aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, que as pessoas olhavam para você e diziam: abandonada, desolada, não tem jeito, vamos contextualizar: cachaceiro, drogado, maconheiro e não sei o que, corrupto, adúltero, infame, avarento, violento. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele tem o poder de mudar tudo isso. Isso ficou para trás. Isso foi antes da restauração. Isso foi antes de Jesus entrar na minha vida. Isso foi antes de o Senhor me tirar de onde eu estava. Agora Deus mudou isso. A igreja deve ser um lugar onde tem mais ex, sabe? Porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas aqui são pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, que tiveram suas vidas mudadas, que estão tendo suas vidas transformadas, que antes viviam no curso desse mundo, entregue às paixões, escravos do pecado, mas Deus entrou, Deus agiu. O mundo olha e não entende, mas o Senhor tem o poder de restaurar a nossa vida. Então o Senhor está dizendo isso. A nova realidade é de um relacionamento. Aí pelo contrário ele vai dizer: chamar-te-ão, meu prazer está nela. Ou seja, Deus está cuidando, Deus ama, Deus tem prazer. Deus mudou aquela situação. Antes era algo desprezível, agora é algo que Deus ama, que Deus cuida, porque Deus agiu. Então muitas vezes nós podemos nos sentir abandonados, desolados nas nossas vidas. No entanto, Deus, através de Cristo Jesus, nos convida a reconhecer que somos amados, que Ele cuida de nós, que Ele trabalha na nossa vida, que Ele apaga o nosso passado. A Bíblia diz que quando a gente confessa, quando a gente pede perdão, Deus lança no mar do esquecimento. Então, para a gente adiantar e concluir, não fique preso ao que você viveu. Não seja um com a sua dor. Não seja um com o seu drama. Não faça disso a sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que assim como na sua vida aconteceram coisas, houveram fases, momentos tensos, difíceis. Mas louvado seja o Senhor, Ele te tirou de lá. Foi difícil, faz parte da sua vida, mas Deus está te dando uma oportunidade. Não dá, hoje eu falei para uma pessoa muito querida: conforme-se com aquilo que não pode ser mudado. O que aconteceu ontem não volta atrás. A decepção que você teve ontem não tem como mudar. Não adianta eu ficar preso no passado. Eu não vou ser plenamente feliz se eu não estiver em paz com o meu passado. Às vezes nós sabemos que Deus perdoa, mas às vezes nós não nos perdoamos. Não perdoamos o nosso próximo. E Deus está dizendo aqui que tem uma nova proposta, uma nova vida. Nunca mais te chamarão de desamparado, de sem terra. Porque agora eu estou com vocês, vou restaurar vocês. Então nós precisamos deixar o passado no seu lugar. Excesso de passado traz o que? Depressão.
vivemos o hoje. E Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Esteja em paz com o seu passado. Que Deus trate as feridas. E que você veja hoje. Porque se você estiver aqui olhando para trás, você não vai estar vendo o que o Senhor está fazendo agora. E Deus está agindo agora, amém, queridos? Deus está se manifestando agora. Deus está renovando agora. Deus está levantando pessoas. Deus está curando feridas. Então, quando a gente está preso lá atrás, a gente não consegue perceber o que o Senhor está fazendo agora. E eu não consigo visualizar o futuro, porque eu estou preso lá. Então, aqui a promessa do Senhor é de quê? De restauração, de reconciliação. Para a gente caminhar, quinta consideração: o amor e o compromisso do noivo. Está no versículo 5. O amor e o compromisso de Jesus. Porque como o jovem desposa a sua virgem, assim desposará você o que a edifica. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de você o seu Deus. O amor de Jesus pela sua igreja é comparado aqui ao amor de um noivo com uma noiva. O amor de Jesus, por isso que a igreja é chamada da noiva de Cristo, de Jesus ser o noivo. Essa imagem transmite o que? Alegria, intimidade e compromisso. Jesus está dizendo: eu vou cuidar. Mas esse cuidado aqui tem a ver o que? Com amor. O nosso relacionamento com Cristo não deve ser um relacionamento interesseiro. Nós, como noiva de Cristo, permita-me trazer esse alerta, não podemos nos comparar a uma igreja interesseira, a uma igreja que só quer se beneficiar daquilo que o noivo possa dar ou fazer. Já viu pessoas interesseiras que só se aproxima porque quer alguma coisa? Que só chega perto porque precisa de alguma coisa, mas não quer se relacionar? Você já viu isso? Como isso é triste. O nosso relacionamento com o Senhor tem que ser comparado aqui, porque como o jovem desposa a sua virgem, assim desposará você o que a edifica. Assim como o noivo se alegra na noiva, assim se alegrará você do seu Deus. Estamos falando aqui o quê? Uma relação de amor. Bilateral. Não é unilateral. Lembra em Efésios, quando Jesus manda em Apocalipse, a igreja de Éfeso, melhor dizendo, quando Jesus olha para uma igreja que trabalhava, Jesus olha para uma igreja que combatia os falsos profetas, e Jesus olha, reconhece isso, mas Jesus diz o quê? Eis que tenho contra vós, que abandonaste o primeiro amor. É nesse contexto que Jesus ainda vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja não amava mais Jesus. A igreja estava atuante, talvez fazendo obra social, talvez cheia, estacionamento cheio, mas Jesus está do lado de fora. Não tem mais amor. Está servindo a casa, mas não o dono da casa. Está fazendo no automático. Está fazendo para os outros verem. Está mostrando, tentando mostrar a espiritualidade para o outro. E deixou de fazer por Jesus. Jesus quer uma igreja que o ama. Jesus nos abençoa, nos faz prosperar, nos deu salvação. Nele está a fonte de todas as bênçãos. Mas nós precisamos amar e estar com o Senhor. E isso vai nos levar ao que? A amar a casa de Deus, a amar a comunhão com os irmãos. Nós não podemos usar a igreja, usar o nome de Deus,
usar o rótulo de evangelho, usar a Bíblia. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. Nós precisamos amar o Senhor. Que o nosso coração arda de amor por Jesus. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas a gente fala com muita naturalidade. Eu não vivo sem você. Eu não vivo sem o meu pet. Eu não vivo sem meu filho. Eu não vivo sem a minha filha. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa dizer também: eu não vivo sem Jesus. Eu amo o Senhor. E não deve ser você falar apenas para repetir porque eu estou falando, mas deve ser algo que deve estar no seu coração. Ter prazer no Senhor, ter prazer na sua lei, ter prazer na sua presença. Você já me ouviu falar, e vou repetir: ser evangélico e ser cristão não é apenas sentar no banco de uma igreja e ouvir alguém cantar sobre Jesus, e ouvir alguém falar sobre Jesus. Ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é se relacionar com Ele. Ser cristão é estar próximo, é sentir a sua presença, é ouvir a sua voz, é obedecer a sua palavra, é amar os seus ensinamentos, é seguir os seus passos, é pensar nele, na sua vida, é tomar suas atitudes pensando se isso está agradando ou não ele. Então, nesse tópico, o amor e o compromisso do noivo, Jesus tem um compromisso com a sua igreja, mas essa igreja deve amá-lo. Essa igreja deve ansiar por sua volta. Essa igreja deve desejá-lo ardentemente. O meu e o seu coração deve anelar pela presença do Senhor. O meu e o seu coração, na qualidade de igreja do Senhor Jesus, nós temos que nos preparar para receber o noivo. Devemos nos preparar para receber Cristo. E como está a nossa vida? Será que nós estamos pensando nisso? Tantos sonhos, né? Que bom. Tantos alvos, amém. Tantos propósitos, amém. Quantas coisas você tem que você busca realizar, amém. Mas você tem se preparado para encontrar com o seu Senhor? No seu coração existe o desejo de se encontrar com Jesus? E qual é se preparar? Endireitar nossos caminhos. Qual é se preparar? Buscar uma vida de santidade. Como é se preparar? Buscar uma vida de compromisso. Como é se preparar? É dia a dia negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Como é se preparar? É abandonar o pecado. Como é se preparar? É lutar contra o seu eu, é lutar contra o mundo, é lutar contra o diabo. E aí nós estamos nos preparando. Por quê? Por medo? Não. Por amor. Jesus deseja uma igreja que o ama. E é por isso que aqui ele compara o relacionamento do noivo com a noiva a um relacionamento de amor. Mas nos tópicos encerraremos por penúltimo, a promessa da restauração. Versículos 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, colocarei guarda todos os dias e todas as noites, não se calarão. Olha o que o Senhor está dizendo agora. Ele alcançou, ele enviou sua promessa, ele restaurou, ele trouxe de volta, ele botou muro, que é o que? Defesa. Você sabia que você tem defesas? Você sabia que através do Espírito Santo na sua vida, você tem autoridade para lutar contra o mal? Você pode dizer não ao pecado? Você sabia que em Cristo Jesus você pode vencer o pecado? Você pode fechar as brechas que antes você deixava abertas. Antes você achava que era livre, mas você estava preso e escravizado. Agora em Cristo
Você tem defesa. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Consolador. Você tem a presença do Senhor. Você pode se aproximar de Deus. Você pode orar ao Senhor. Você pode recorrer a Ele. Você pode se abrigar nele. Você pode se fortalecer nele e na força do seu poder. Então nós temos tudo, queridos, para crescer. Nós temos tudo que é para ser forte. Nós temos tudo o que? Para correspondermos ao chamado do Senhor, porque há condições que aquele que nos chamou, como já foi dito, cuida, mantém e nos dá condições. Nós lemos há algumas semanas que até as tentações não vêm tentações sobre nós que não sejam humanas. Mas Deus, Ele é fiel. E juntamente Ele não permite que serás tentado além das vossas forças. E juntamente com a tentação vem o escape, vem o livramento. Então é maravilhoso saber que Jesus está dizendo sobre os teus muros. Deus está dizendo: ó Jerusalém, colocarei guarda todos os dias e todas as noites, não se calarão. Aqui está nos ensinando: vocês que fazem menção ao Senhor, não descansem, nem me deis descanso. Deus estabelece guarda sobre Jerusalém, simboliza proteção e vigilância. Você crê, queridos, deveria crer, que você está sendo guardado pelo Senhor. Amém? Amém? Deus está guardando sua vida. Nós não temos noção, nós não temos percepção da guerra espiritual que nós estamos vivendo. Se nós pudéssemos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nem sei se suportaríamos. Mas uma coisa eu sei: Deus está guardando você. Deus está protegendo você. Nessa luta, Deus está fazendo com que você cresça. Deus está preparando, Deus está capacitando você. Deus está te amparando. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Tem uma promessa de Deus aqui para nós, para a minha vida, para a sua vida. Sobre os teus muros colocarei guarda todos os dias e todas as noites, não calarão. Aleluia. Aleluia. Que quando o inimigo vem nos atacar, quando tudo parece perdido, quando parece que estamos sitiados, quando parece que não há mais o que fazer, como aconteceu com Eliseu, e o moço abriu a tenda e olhou Eliseu. São numerosos o exército que está contra nós. E Eliseu, na sua simplicidade e fé, diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço. Amém. E aquele moço uma vez mais abriu a tenda. E agora, dessa vez, ele não vê apenas o exército inimigo, mas ele vê carros e cavaleiros do Senhor. E eles vão dizer: maior é o que está conosco do que o que está contra nós. E João vai dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não temos. Deus está guardando a sua vida. Deus está guardando a sua mente. Deus está guardando a sua casa. Deus está guardando a sua família. Em nome de Jesus, creia essa promessa. E aqui está dizendo: todos os dias e todas as noites, louvado seja o nome do Senhor. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está sempre atento. As suas pálpebras não se movem. Ele está olhando, Ele está cuidando, Ele está provendo, Ele está agindo. Livramentos que nós nem sabemos, livramentos que nós nem sabíamos. Pedro um dia chega para Jesus e fala: Jesus, eu vou contigo. Jesus, eu morro pelo Senhor.
Senhor, e fala tantas coisas. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Pedro, Satanás está pedindo para te peneirar como trigo. Satanás quer devorar sua vida. O processo do trigo é te jogar para cima, amassar, separar, Satanás quer fazer isso na sua vida. Mas eu roguei ao Pai. Eu roguei ao Pai para que você não desfaleça. E quando tu te converteres, você vai apacentar as minhas ovelhas. Havia uma realidade espiritual que Pedro desconhecia. Mas Jesus está dizendo: eu estou cuidando de você, Pedro. Eu estou te protegendo, eu estou guardando. Aleluia, isso é uma realidade, querido, na minha vida, na sua vida. Deus está guardando a nossa vida. É vigilância, é intercessão. E qual é a nossa resposta a isso? Confiança. Eu quero, e já vou para o último tópico, eu quero que você hoje, dessa noite, aqui comigo ou pela internet, que você está vivendo uma dificuldade, uma luta, não sei de que área, não sei de que intensidade, mas que você creia no agir de Deus. Qual é a nossa resposta diante disso? Eu não vou cruzar os braços, mas eu vou descansar do Senhor. Eu vou descansar do seu poder. Eu vou descansar no seu agir. Eu não vou me sentir mais sozinho, porque eu sei que tem um Deus cuidando de mim. Eu sei que tem um Deus, e esse Deus, Ele tem todo o poder. E para encerrar, versículos 10 a 12, a glória futura da igreja. E ele vai dizer assim: passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, edificai, edificai a estrada, tirai as pedras, levantai um estandarte para o povo. Esse trecho chama a igreja a preparar o caminho do Senhor. Mais uma vez, a nossa missão: preparar a chegada de Jesus. Estamos aqui como igreja, mas nós temos uma missão. Nunca se esqueçam disso. E a nossa missão é anunciar que o mesmo Jesus que veio, um bebê frágil, nascendo numa manjedoura, que cresce, que confunde os sábios, que atrai as pessoas, que não é compreendido pela religião, que é morto, mas ele ressuscita. Ele deixa um legado. Ele inicia a igreja. Ele, como ovelha muda, foi ao matadouro. Mesmo sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu uma forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas ele voltará como juiz. Ele voltará como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele voltará para buscar a sua igreja. Haverá uma prestação de contas. Diante dele todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Eu e você, a igreja do Senhor, temos essa missão: anunciar Jesus. Quando o texto diz aqui o estandarte, representa o que? A mensagem do Evangelho. Nós temos uma mensagem, louvado seja Deus. Nós temos uma mensagem que muda a vida. Nós temos uma mensagem que transforma a vida do ser humano. Nós temos uma mensagem que traz a solução para o homem caído, pobre e abatido. E quando aqui diz: passai, passai pelas portas, ide, pregue, anuncie, fale desse Deus.
muito vão, anuncie. Não deixe de falar de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Edificai a estrada. Tirai as pedras. Olha, preparar o caminho. Não é assim? Tirai as pedras. Pedras é o que? Obstáculo. Pedra é o que? Empecilho. Pedra aqui no caminho é o que? Para dificultar. Então eu e você, meus irmãos, nós não fomos chamados para brigarmos com os outros. Nós não fomos chamados para só criticar o mundo e não fazer nada. Nós fomos chamados para tirar pedras. Nós fomos chamados para preparar o caminho. Nós fomos chamados para facilitar, não para dificultar. A gente não foi chamado para ser pedra de tropeço. A gente foi chamado para tirar as pedras do caminho, para facilitar que as pessoas venham, para facilitar que as pessoas se aproximem. Mas às vezes essa pedra do caminho sou eu. Às vezes essa pedra é a minha arrogância. Às vezes essa pedra é a minha falta de amor. Às vezes essa pedra é o meu desrespeito para com o meu irmão. Às vezes essa pedra é uma vida sem compromisso com o reino. São pedras que estão no caminho, que estão o quê? Dificultando que as pessoas se aproximem. Jesus olha para os fariseus e fala: vocês estão sentados na cadeira de Moisés, mas vocês parecem que estão na porta do céu, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Está na hora de acordar, igreja, de viver o Evangelho, de preparar os caminhos, de edificar, que você seja a bênção na vida dos outros, que as suas palavras sejam palavras que edificam, que encorajam, que confrontam, que sejam verdadeiras, que você esteja preparando o caminho, edificando, que você possa levantar o estandarte, essa bandeira. A gente levanta tanta bandeira, né? Basta ver a política, cada um levantando sua bandeira, morrendo pelas pessoas. Você vai no futebol, as pessoas se matando, ideologias, as pessoas levantando a bandeira. E a bandeira do Evangelho? O mundo está aí pecando, o mundo está aí morrendo, as pessoas estão se afastando de Deus e estão sorrindo, indo para o inferno. Tem gente da sua família que está sorrindo, achando que está tudo bem, e se continuar assim, vai para o inferno, vai ficar para sempre longe de Deus. E o que você tem levantado? Qual é a sua contribuição? Ah, pastor, quem converte é o Senhor, sim, mas quem prepara o caminho somos nós. Como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Que você seja um tirador de pedras. Porque tem gente, quando vê uma pedra no caminho, coloca outra pedra maior. Que você seja um tirador de pedras. Que você, quando encontrar com um irmão que está desanimado, trazendo o seu protesto, a sua indignação, a sua revolta, que você seja um pacificador. Que você se comporte como um homem ou uma mulher de Deus decente. Que você encoraje, fortaleça. Quando você encontrar um ímpio no seu caminho, que tem horror a crente, horror a Jesus, horror a Bíblia, que mesmo ele tendo horror a tudo isso, ele possa ver em você alguém diferente.
Que Deus te dê sabedoria, unção, direcionamento. Mas que você prepare, que você levante a bandeira. Como igreja, nós somos chamados a preparar o caminho para o retorno de Cristo. Isso significa evangelismo, isso significa acolhimento, isso significa amor, isso significa a promoção da paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Isso significa atitudes de misericórdia, isso significa um coração perdoador, isso significa alguém que estenda a mão e levante. Isso significa você entregar a sua vida a serviço do reino. Essa é a nossa missão. Nós devemos e fomos chamados para sermos portadores da esperança, levantando a bandeira do amor de Deus a um mundo que precisa, a um mundo que está caído, a um mundo que está morrendo. Mas que nós possamos viver Jesus na nossa vida e que nós possamos evidenciar isso. Você pode se colocar de pé por um instante? Amados, eu não sei se me fiz entender, mas o que estamos tratando aqui é o amor de Jesus pela sua igreja. E esse amor, ele é profundo e inabalável. Ele nos chamou, mudou a nossa realidade, nos deu uma nova identidade, prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, ressignificou a nossa vida, nos deu um motivo para sorrir e sonhar, resgatou em nós a esperança, nos deu um propósito, nos batizou com o seu Espírito, nos selou com Ele e nos deu a missão. E essa missão nos leva a viver essa vida, a responder esse amor com gratidão, com dedicação, com compromisso, com alegria, com amor. Eu poderia ficar falando aqui sobre várias situações, mas eu quero concluir essas palavras dizendo que nós precisamos viver como uma noiva amada. Por que como uma noiva amada? Porque a gente precisa se sentir amado, e nós já aprendemos isso. Mas essa noiva amada, ela precisa amar o Senhor, obedecer o Senhor e esperar por Ele. Que assim seja na nossa vida. Vamos orar. Não seja apenas a minha oração, mas você também ore. Aquilo que o Espírito Santo está te movendo nesse momento. Senhor meu Deus, rendemos graças ao Teu nome. Através desse texto, ó Deus, de 2.700 anos atrás, nós podemos perceber nitidamente o que Deus fez com o povo de Israel e o que o Senhor Jesus fez com a igreja. O Teu amor, o Teu cuidado nos constrange, Senhor. E nós somos alvos de tanto cuidado, de tanto amor. Mas nós queremos dar uma resposta a tudo isso. Não permita, Senhor, que vivamos de forma a não valorizarmos isso. Trabalhe em nós, em primeiro lugar, Jesus, o nosso amor ao Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos ama.
Mas eu sei muitas das vezes que o nosso amor a Ti é deficiente. Eu sei, Jesus, Seu amor é pleno. E eu sei que nós somos tão falhos. Eu sei, Pai, que o Senhor nunca desistiu de nós. Mas quantas vezes nós pensamos em abrir mão, Senhor, através das nossas atitudes? Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver a nova realidade espiritual. Nos ajude a entender que o Senhor mudou a nossa vida. Mas se existe alguém aqui nessa noite, ó Pai, que ainda precisa experimentar essa transformação, que talvez está com a vida presa, está, ó Deus, como aquela nação que todos olhavam e viam como derrotados, que o Senhor alcance com graça, com poder, com misericórdia, que o Senhor levante aquele que está preso em vícios, em pecados, está preso por garras de Satanás, está preso, ó Deus, por opressão maligna. As pessoas estão olhando, estão dizendo, não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Levanta, Senhor, restaura, Deus. O Senhor nos ama e o Senhor cuida. Que nós possamos, ó Deus, sentir esse cuidado, sentir esse amor. Aproxime-te de nós a cada dia, Senhor. Possamos nos sentir seguros. Se existem pessoas que estão com medo, estão inseguras, se sentindo desprotegidas, nós possamos entender que o Senhor está cuidando de nós. A despeito das circunstâncias, dos problemas, o Senhor está cuidando. Que nós possamos descansar no Senhor, no seu amor, na sua graça, no seu poder e no seu agir. Nada sai do teu controle, Pai. Queremos descansar nas tuas promessas. Estamos, ó Deus, com nossos corações distantes do Senhor, que possamos nos voltar a Ti, que os nossos olhos se voltem para o Senhor. Se a nossa alegria, ó Deus, está sendo colocada em outras coisas, se os nossos prazeres estão sendo colocados em outras coisas, que nós tenhamos prazer e alegria de estar em Ti. Se a nossa vida tem sido marcada por traumas, por lutas, por dificuldades, por decepções, que o Senhor venha fazer com que a gente vire essa página e viva o novo do Senhor. Experimente o renovo do Senhor. Experimente a nova vida que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe o teu povo, Senhor, a tua igreja. Te pedimos, bendito Deus, por graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Foram 12 versículos, então o sermão hoje um pouco mais longo, mas estava dentro de todo o contexto. Nós vamos agora nos despedir do pessoal de casa. A Rebeca vai dar o stop ali. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos aqui.